Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Eu sou o pastor José Carlos Piacente Júnior, capelão do Mackenzie e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que prazer falar com vocês, que imensa alegria ter a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Aliás, aproveito este momento especial para agradecer ao meu amigo reverendo Alcion e a todo o conselho da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Muito obrigado, reverendo Alcion, pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com esses irmãos queridos. Muito obrigado, você, irmão ou irmã, por ouvir a palavra de Deus neste momento. É uma imensa alegria poder falar daquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. Aliás, falando da palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que está em Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35 conta para nós uma parte da história de Jacó. E uma história muito específica, porque diz respeito à história de Jacó junto à sua família. E nós vamos ter a oportunidade hoje de falar como é que Jacó encontrou um novo caminho para a sua família. Como a família de Jacó foi restaurada, como a família de Jacó percorreu um caminho renovado, restaurado pelo próprio Deus e um caminho muito abençoado. E eu quero neste momento, então, que você pense, ao ler esse texto, acerca da sua família. Aquilo que Deus pode fazer na sua família, a restauração que Deus pode operar na sua família. E se a sua família já é abençoada, no sentido de servir a Deus, tudo aquilo que é bom pode se tornar melhor. Tudo aquilo que Deus tem nos dado, certamente pode ser aprimorado, como a Bíblia nos ensina, edificado. Podemos edificar a nossa família para que ela tenha a capacidade e a alegria de servir a Deus de forma ainda melhor. Mas sabemos que os dias são maus e difíceis e às vezes as famílias passam por sofrimento e dor. A família de Jacó passou por sofrimento e dor. E o texto que nós vamos ler agora é quando acontece a restauração da família. Mas saiba disso, a dor de Jacó foi muito grande. E os sofrimentos que a sua família passou, enormes. Eu quero convidá-la, meu amigo e minha amiga, à leitura de Gênesis 35. Vamos então ler o texto? Vamos ler esse texto da palavra do Senhor que diz assim: Disse Deus a Jacó: Levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, chamada de Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Disse Deus a ele: Você se chama Jacó,
Mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois de você, a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Vamos falar com o Senhor em oração? Querido e amado Deus, é muito bom conhecer a Tua palavra, saber que Teu Espírito Santo nos guia ao conhecimento das verdades da Tua palavra. Fala conosco, fala com os irmãos da Igreja Presbiteriana de Campo Grande, fala com os seus líderes, fala com as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Fale conosco por misericórdia. Fale, ó Deus, de tal maneira que tenhamos um caminho sempre renovado para guiar a nossa família para a glória e honra do Teu nome. Amém. A história de Jacó com a sua família, ela tem início depois que Jacó saiu da casa de seu pai. Ele saiu de lá como um fugitivo, porque enganou a seu irmão e a seu pai. E Esaú ficou muito irritado com Jacó, queria até mesmo matá-lo. Por isso, então, Jacó foi para outro lugar e habitou na casa de um de seus parentes, Labão. E chegando lá, ele se deparou com uma moça que cativou o seu coração. E ele queria se casar com aquela moça, Raquel. Ele queria, de fato, começar uma família com ela. Mas sabemos o que aconteceu. Labão o enganou e Jacó precisou servir a Labão de uma forma quase que escrava durante 20 anos. De fato, a Bíblia nos diz que foram 20 anos até que Jacó encontrasse um novo caminho. Até que Jacó pudesse viver uma experiência nova com a sua família. E ele sai então daquela terra, de novo como um fugitivo. Labão vai atrás dele e pela misericórdia de Deus, eles se entendem. Jacó continua o seu caminho com a sua família e tem mais um desafio pela frente. Esaú. E agora? Tenho que enfrentar meu irmão, olho no olho, cara a cara. E pela misericórdia de Deus, mais uma vez, Esaú e Jacó entram num acordo e a paz se estabelece. Tudo estava indo muito bem para Jacó, até que ele chegou ao lugar desejado, uma cidade, a cidade de Siquém. Gênesis 33, verso 18, diz assim: voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém. São e salvo porque conseguiu se libertar de Labão, entrando em paz com ele, num acordo de paz, e da mesma forma passou pelas terras ou pelo lugar onde seu irmão habitava e também estabeleceu paz. Lá então, na cidade de Siquém, ele chegou são e salvo. Uma cidade que está na terra de Canaã, continua o texto dizendo, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, guarda este nome, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Jacó deixou a casa de Labão, entrou em paz com seu irmão, estabeleceu a paz e agora então chegou a uma cidade. Lá ele compra uma terra. Jacó realizou o sonho da casa própria. Ele agora tem um lugar para morar com a sua querida família. Lá ele também fez um altar ao Deus, o Deus Todo-Poderoso.
Está tudo indo bem para Jacó, mas as famílias passam por dias difíceis. Nós sabemos que Jacó teve 12 filhos. E Gênesis 34 também nos faz entender, ou nos faz ver, que Jacó teve uma filha. Eu imagino essa moça no meio dos 12. Como deveria ser tratada, o carinho e o cuidado que eles tinham para com ela. Essa moça chamada Diná, ela habitava junto com Jacó e sua família em Siquém. E ela então tomou uma decisão, certa ou errada, a Bíblia não nos diz. Mas em Gênesis 34 nos é dito assim, leia comigo, Gênesis 34, verso 1. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Lá se foi essa moça. Como eu disse, se certo ou errado, a Bíblia suspende o juízo. O fato é que aconteceu algo com ela que nenhuma moça deve passar ou enfrentar. Diz o texto no verso 2, quem a viu foi Siquém, lembra dele? O filho de Amor, filho do Eveu Amor, aquele de quem Jacó havia comprado a terra, que era príncipe daquela cidade, um homem importante. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Meus amigos, Jacó passou por algo terrível. Corta o nosso coração saber que isso aconteceu. Diná foi violentada. E ela chega em casa e conta para o seu pai que havia sido violentada. Aquilo deixou Jacó num estado de profunda tristeza, de tal maneira que ele se cala. Porém, os seus irmãos ficam sabendo e eles não vão se calar. Levi e Simeão não vão se calar. Quando Siquém e Amor procuram Jacó, porque Siquém está verdadeiramente encantado ou apaixonado por Diná e quer que Diná seja sua esposa, Levi e Simeão encontram nesta situação uma oportunidade para a vingança. Eles dizem para Amor e Siquém, se vocês querem Diná para casamento, vocês precisam participar da circuncisão. E é o que o restante do texto de Gênesis 34 nos conta. Eles praticamente obrigam, se assim podemos colocar, porque eles não deixaram alternativa para Siquém e Amor. Se querem a nossa Diná, nossa irmã, precisam fazer a circuncisão. E aqueles homens fazem a circuncisão. Amor, por ser uma pessoa de grande importância na cidade, Siquém, um dos seus príncipes, eles convencem as pessoas daquela cidade a praticar a circuncisão. Vocês sabem o que esse ritual representa? O corte que é feito nessa região tão delicada, uma região que dói muito, provocou nesses homens uma incapacidade de lutar. Daí então, depois de 3 dias, Levi e Simeão entram nessa cidade e matam todas as pessoas. Matam Amor, matam Siquém, matam os homens daquela cidade. Essa era a família de Jacó. Se você, em algum momento, quiser conhecer uma família destruída, esta é a família de Jacó. Uma de suas filhas foi violentada. 2 de seus filhos, Simeão e Levi, têm sangue em suas mãos. Sequer podem ser herdeiros da aliança. Talvez você já tenha se perguntado por que Jesus é o leão da tribo de Judá, não de Rúben, nem de Levi, nem de Simeão. Rúben, porque ele adulterou com as mulheres de Jacó.
Levi e Simeão, porque trazem sangue em suas mãos. Era uma família com muitos problemas. Sabemos que era uma família com muito sofrimento, porque esse texto narra isso. Porém, meus queridos amigos e irmãos, o texto não termina aqui. Gênesis 35 vem nos ensinar que Deus é um Deus de restauração da família. É um Deus de renovação para a família. É fato que a família de Jacó traz muitas dores. E se você ler o finalzinho de Gênesis 34, Jacó está com seu coração partido, cheio de dor e de angústia. Ele diz, agora eu tenho que fugir novamente. E entenda essa frase dele, já é a terceira vez. Ele tem que fugir de seu irmão Esaú, ele tem que fugir de Labão, e agora ele tem que fugir de Siquém. Será que a minha vida vai ser uma vida de constante fuga? Será que o que Deus reservou para mim é fuga, fuga e fuga? Será que eu não tenho o direito de estabelecer os meus pés num lugar? Será que eu não tenho como fazer isso? Porque aquilo que Deus preparou é uma vida de fuga. Jacó não aguentava mais fugir, mas ele não tem alternativa, não pelo menos naquele momento. E ele mesmo diz que não lhe resta mais nada a não ser fugir. E ele faz isso. Só que agora as coisas tomam um novo rumo. Quando em Gênesis 35:1, Deus aparece para falar com Jacó. E aqui, meus amigos e irmãos, está o primeiro passo para uma jornada de uma família que deseja a restauração. O primeiro passo para uma família que quer andar por um novo caminho é ouvir a voz de Deus. De uma maneira extraordinária, Deus fala com Jacó. Eu me emociono com isso, porque eu vejo a ação de Deus aqui. Jacó estava sem rumo e direção. Ele não havia decidido para onde ir, mas Deus sabe para onde Ele quer nos levar. E Ele fala com Jacó. E essa tem que ser a primeira atitude, o primeiro passo de toda família que quer uma restauração, ouvir a voz de Deus. E Jacó ouve a voz de Deus. Deus fala com Jacó e diz, Jacó, levante-se. E eu entendo porque Deus falou isso com Jacó, porque ele está prostrado, ele está cabisbaixo, ele está sentindo uma dor muito grande. Em outras traduções da Bíblia, está escrito assim, sobe para Betel, enfatizando a necessidade de Jacó tomar uma direção diferente, rumo ao alto, se levantar e subir. É isso que Deus fala com Jacó. Que boa palavra, que voz agradável, que voz bendita essa do nosso Deus. Se você quer restaurar a sua família, se você quer melhorar a sua família, se a sua família é importante, e espero que seja, ouça o que Deus tem para dizer. E a voz de Deus é muito clara. Ele disse para Jacó, Jacó, levante e vai para Betel. Você sabe o que significa Betel? Significa casa de Deus. A voz de Deus é coerente. Jacó, ouça o que eu tenho para dizer. Volta para minha casa. Volta para o lugar onde tudo começou. Volta para o lugar onde nós nos encontramos pela primeira vez. Não que Deus não fosse o Deus da vida de Jacó, mas naquele encontro, onde ele coloca a pedra como seu travesseiro, e lá ele tem um sonho, uma escada que vai da terra para o céu e do céu para a terra. Uma escada que faz a relação entre céu e terra, e por isso aqui eu mencionei que vai para o céu, mas também vem do céu para a terra. É uma escada que estabelece a comunhão entre Deus e os homens. É o próprio Deus descendo até nós. Isso marcou tanto a vida de Jacó que ele chamou aquele lugar de Betel, lugar onde Deus habita, a casa de Deus. Vai para lá, Jacó.
Toma a direção certa. Ouça o que eu estou te dizendo. Lá é o lugar que você encontra proteção. Veja que Deus diz para ele: faz um altar ali. É o mesmo lugar onde eu apareci para você quando você fugia de seu irmão Esaú. A boa palavra de Deus é o primeiro passo, o mais importante. Deus fala com você hoje pela Bíblia e não duvide disso. Em segundo lugar, para você seguir por um novo caminho, você tem que ter atitudes novas, atitudes de santidade. A santidade é muito importante. Por isso que Jacó reúne a sua família. Verso número 2. Disse Jacó à sua família: venham todos vocês aqui. Vamos tomar uma nova atitude. Se queremos recomeçar, precisamos ter atitudes renovadas. Então me entreguem todos os seus deuses ou os seus ídolos. Quando Raquel saiu da casa de Labão, ela roubou os ídolos do lar que estavam ali. Foi por isso que Labão, na verdade, foi atrás de Jacó. Ele queria Jacó de volta para ser o seu serviçal? Claro que sim. Mas, de maneira muito clara, ele queria os seus ídolos. Mas Raquel havia roubado esses ídolos e colocado em seu animal, ou seja, onde ela estava montada. E quando Labão chegou perto, ela diz: não me toque, porque eu estou naqueles dias, ou estou impura. E então Labão não pode revistar o animal onde Raquel está montada, e ela leva esses ídolos. E esses ídolos ficam na casa de Jacó por muito tempo. Às vezes a nossa família tem, infelizmente, os seus ídolos. Infelizmente. Às vezes ficamos escondendo eles. O que nós precisamos fazer é o mesmo que Jacó fez. Troquem de roupa. Lembra de Jesus? Quando ele nos manda vestir uma nova roupa, quando ele nos dá uma nova roupa, troquem de roupa, se purifiquem. E então ele pega todos esses ídolos que foram entregues para ele. E no verso 4, ele faz uma cerimônia que na verdade é uma cerimônia de sepultamento, mostrando que esses ídolos morreram. Aquela família não terá mais esses ídolos. E ele enterra esses ídolos debaixo de um carvalho. De fato é uma cerimônia de sepultamento, porque quando a ama de Rebeca, Débora, morre, ela também é sepultada debaixo de um carvalho. Está aí no verso de número 8. Agora então Jacó não só ouviu a palavra de Deus, como Jacó tomou atitudes. O segundo passo para renovar uma família é a atitude de santidade. É o pacto com Deus. A nossa família será santa diante de Deus. Vamos enterrar os ídolos. Com isso, então, o terror toma conta das pessoas que moravam lá, vizinhas de Jacó, que é o verso 5. E você entende por que isso era necessário acontecer. Jacó tinha medo da vingança daqueles que também estavam ali em Siquém, dos que haviam restado, dos povos ao redor, que eram de alguma forma também parentes ou se identificavam com o povo de Siquém. Ou seja, poderia existir retaliação. Mas o temor toma conta dessas pessoas e ele chega a Betel de maneira, mais uma vez, protegida e guardada por Deus. São e salvo. E é extraordinário que quando ele chega lá, ele chama aquela cidade de El Betel, o Deus da casa de Deus. Mas Deus vem em primeiro lugar. Ele faz isso de uma tal maneira que Deus se sente profundamente agradado e honrado com isso. A história das famílias sempre é uma história triste. E Débora morre. Ela é enterrada debaixo de um carvalho. Mas o que é extraordinário para nós é que mesmo com tantas notícias ruins,
a morte de Débora, a fuga de Siquém, a violência que Diná sofreu, a morte que Simeão e Levi praticaram, a morte que veio das suas mãos, o sangue que estava em suas mãos, mesmo com todas essas dificuldades. E eu insisto, a morte de Débora, o sofrimento de Diná, a atitude de Levi e Simeão, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós tomamos a decisão séria de fazer da nossa família uma família santa, quando nós enterramos os nossos ídolos, Deus nos abençoa. Deus apareceu a Jacó mais uma vez, diz o verso de número 9. Deus apareceu e Deus o abençoou. E depois nós ficamos sabendo no verso 10 que Deus muda o nome de Jacó, muda o caráter de Jacó, muda a história de Jacó. Ele não é mais o enganador, ele agora é o Israel de Deus. Ele agora é vencedor com Deus, ele agora é o príncipe de Deus. São algumas das possíveis traduções para o nome Israel. Ele agora é de fato uma pessoa transformada. E Deus mostrou para Jacó essa transformação, dizendo para ele que as mesmas promessas dadas a Abraão e a Isaque estavam com ele agora. E ele seria o continuador da aliança. Bom, meus amigos, precisamos terminar a nossa lição de hoje. E a nossa lição, tem uma aplicação muito clara para todos nós. Queridos amigos e irmãos, com pesar, eu tenho que informá-los que as famílias passam por sofrimentos. Às vezes pessoas morrem, como Débora morreu. Às vezes pessoas são fruto não, né? Mas elas são, de alguma forma, alcançadas pela violência. Violência que aqui no caso de Diná foi uma violência sexual. Às vezes as pessoas passam por situações de vingança e de morte. E isso às vezes acontece, por mais triste que a gente tenha que admitir, até mesmo na nossa família. Levi e Simeão tiraram a vida de outras pessoas. Humanamente falando, não há o que fazer. Como restaurar uma família assim? Como dar uma nova chance para uma família tão destruída? O que fazer? A resposta vem de Deus. É Ele que toma a iniciativa de falar com você. É Ele que toma a iniciativa de falar para sua família: levanta, volta para minha casa, que eu quero fazer coisas novas. Me desculpem a emoção, mas eu preciso ouvir isso na minha família. Eu preciso ouvir a voz de Deus na minha casa. Por isso que às vezes me emociono. Mas o fato é, Deus continua a falar conosco. Ele continua a falar pela sua palavra. E a palavra de Deus continua sendo a mesma. Levanta. A ordem de Deus continua sendo a mesma. Volta para Betel, para minha casa. É lá que eu vou fazer com que as coisas sejam diferentes. Volta para minha casa. Lembre-se que é assim que Deus faz, porque assim Ele quer nos proteger. A segunda lição desse texto, meus queridos amigos e irmãos, é que nós ainda precisamos reunir a nossa família, como fez Jacó, e perguntar: há ídolos? Há pecados? O que estamos fazendo de errado? O que escondemos, como Raquel escondeu? Vamos enterrar isso? Nós ainda precisamos enterrar as coisas
que às vezes guardamos por muito tempo e que precisam definitivamente morrer, como os ídolos que foram enterrados. Quando nós ouvimos a voz de Deus e deixamos para trás essa vida de seguir outros deuses e seguir a ídolos, Deus é poderoso para nos proteger, nos levar por um caminho novo e não diferente de Jacó, nos dar um novo nome. Não é isso que Apocalipse nos ensina? Que ao vencedor ele dará um novo nome. Todos nós temos uma nova personalidade em Cristo. É verdade. É a própria personalidade de Cristo. Sim, nós temos uma pessoa que toma conta do nosso coração, da qual nós devemos ser imitadores. É o reflexo de Cristo que tem que resplandecer em nós. O fato, meu amigo, minha amiga, é que esse texto nos diz com toda clareza que não há família destruída que Deus não possa restaurar. Não há história que Deus não possa refazer. Mas é claro, eu preciso ouvir a sua voz e abrir bem os meus ouvidos. É claro, eu preciso deixar para trás os antigos ídolos e hábitos, a minha antiga história, enterrá-la, ou melhor, encravá-la na cruz e começar de novo. Deus continua vindo nos visitar com o seu Espírito Santo. E nessa visitação que Ele faz, uma visitação que é extraordinária, porque Ele cria morada em nosso coração. Ou então, depois que nos tornamos crentes, Ele não só vem nos visitar, Ele mora conosco. Esse ato de Deus morar conosco, estar conosco, é a grande chance de recebermos um novo nome, uma nova história, uma nova jornada e fazer parte dessa história tão linda como Jacó fez, na verdade como Israel fez e que hoje nós também podemos fazer, tendo Cristo Jesus como nosso Senhor. Deus abençoe sua vida. Me perdoe mais uma vez pela minha emoção, mas quando fala de família é muito precioso. Porque nós sabemos a importância disso para a igreja e para o povo de Deus. Que Deus restaure a sua família. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse texto. Obrigado porque Jacó teve coragem de ouvir a voz do Senhor. E em seguida ele reuniu a sua família e teve uma conversa séria com essa família. E eles tomaram um novo rumo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa com as famílias. O Senhor ama as famílias. E mesmo quando nós passamos por dores tão intensas, o Senhor é poderoso para nos restaurar e dar um novo caminho. Abençoe as famílias da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Abençoe em nome de Jesus. Abençoe de maneira muito especial esses irmãos queridos. Abençoe a sua liderança. Abençoe o reverendo Alcion. Abençoe em nome de Jesus esses irmãos amados, para a glória e honra do teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, queridos amigos e irmãos. Que imensa alegria falar com vocês. Até uma próxima oportunidade, quando o Senhor Deus assim nos permitir. Tchau!